Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito. Apresentado por Robson Menezes. Não há esperança alguma para um mundo onde Deus não está. Não há esperança de amor e de paz, onde o ódio deixa marcas fatais. Não há esperança de vida naquele que não ama a Deus. Não há esperança de um mundo de paz se o homem deixa Deus para trás. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus. Que maravilha! Estamos agora aqui conectados pela TV Novo Tempo e também você que nos acompanha pela live do Facebook Está Escrito Brasil. Está começando agora o seu programa Está Escrito, o seu momento de adoração dentro da Palavra de Deus, aproveitando para aprender mais o que Deus espera para a nossa vida, como a gente pode crescer, quais são as bênçãos que Deus tem separado. Se você está passando por aqui, estava zapeando, encontrou a TV ou achou esse vídeo no YouTube, fica com a gente, não saia daí, porque Deus tem algo a dizer para você. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado pelo carinho da sua companhia e também da sua audiência. Eu já queria mostrar para você algo que vai fazer diferença na sua vida. Creia em mim, olha, eu estou segurando aquele que é o instrumento de Deus para mudar a história da sua família, para mudar você como ser humano, como pessoa, para que você entenda mais quais são os planos de Deus para a sua vida. Você sabia que Jesus prometeu que vai voltar? Você já deve ter ouvido isso em algum lugar, talvez em algum programa na televisão, mas esse guia de estudos da Bíblia, A Procura da Verdade, tem aqui uma lição específica, exclusiva. É aqui a lição que fala sobre a volta de Cristo, a lição número 13. Aqui nesse guia você vai entender tudo sobre quando Jesus vai voltar, o que é necessário você fazer para estar pronto para esse grande momento. Então, é só você entrar em contato com a gente, está vendo aqui o telefone, o nosso WhatsApp, manda uma mensagem, faça ali a sua inscrição, solicite para que você receba no melhor endereço e assim vai chegar aí para você nessa parceria que nós temos aqui com os Anjos da Esperança. Eu queria também aproveitar para mandar aqui alguns abraços muito especiais, um abraço para o meu amigo Pedro, que me mandou uma mensagem aqui, que Deus abençoe você aí, viu, meu querido? Deus cuide de você, dos seus planos e dos seus sonhos. E um abraço muito especial que a minha produtora aqui me mandou de alguém que nos acompanha da Alemanha. Olha só, está escrito, está ficando internacional, hein? Que gostoso, que legal receber o carinho da Silvia. E ela está dizendo, é isso mesmo aqui? Ela está fazendo aniversário, ou ela fez aniversário, fez ontem. Ela fez ontem aniversário, a Silvia mandou aqui um boa noite.
e diz assim: eu moro na Alemanha, assisto sempre a reprise do Está Escrito. Manda um abraço para mim, tá aí dado aí o abraço. Um abraço também para Miriam, é uma guerreira de oração que intercede por muitos pastores. E um abraço especial que eu prometi mandar também para a Sara, que Deus abençoe você. Nós estamos aqui começando o programa Está Escrito hoje, você não pode perder, fica conectado com a gente. No próximo bloco, a gente volta aqui com mais novidade, mais notícia dentro da Palavra de Deus. Fica comigo, o programa Está Escrito, volta já. A Bíblia não é um livro comum. Nela está descrita a própria revelação divina. Diferentes pessoas inspiradas por Deus escreveram o que hoje temos como orientação para a nossa vida. Ao folhearmos suas páginas, pode nos parecer complexo como a ordem de seus escritos foi dividida, mas ela segue uma divisão lógica. Existe uma linha de pensamento desenhada na ligação com cada livro. A divisão dos livros no Antigo Testamento, nós temos dois sistemas. O primeiro sistema é o sistema hebraico, chamado cânon hebraico. A Bíblia hebraica é feita pelos judeus. Então você tem primeiro a lei, que é o Pentateuco, também chamado Torá, não é? São os 5 livros de Moisés. Depois vem os profetas, que começam para os judeus no livro de Josué. Aí vai todos os livros que Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º Reis, 2º Reis, e depois os livros de Isaías até Malaquias, menos o livro de Daniel. Curioso essa parte ali. Então essa é a seção dos profetas, sejam livros que foram escritos por profeta das profecias que ele recebeu, ou livros que profetas escreveram registrando a história de Israel, como é o caso de Samuel e Reis. Então, esta é a segunda divisão para os judeus. Lei, que é Torá, profetas, que eles chamam de Neviim em hebraico, profetas, e depois escritos, que aí são Salmos, Jó, Provérbios, Eclesiastes, não é? Livros como livros de crônicas também é colocado nisso, e Daniel é colocado nos escritos. Mas uma razão que Daniel é colocado nos escritos não é porque ele não seja profeta, é porque a maior parte da vida de Daniel se deu em Babilônia como um sábio. Então é uma literatura de um sábio, como Provérbios, sabe, como Eclesiastes, mas dentro do livro de Daniel tem muitas profecias e ele é reconhecido como profeta. E quando se fala em revelações proféticas, o livro de Daniel ganhou um grande destaque nesse assunto. Mesmo que esteja classificado como um escrito, o que está descrito nesse livro é considerado como profecia. A gente olha na história, as que se cumpriram até agora, se cumpriram com precisão. Então, destaca um livro assim, uau! Além de falar de um evento, ela fala também de datas. E por isso Daniel ficou tão famoso e tão conhecido. Os simbolismos descritos no livro de Daniel deixam aqueles que o estudam ainda com muitas dúvidas. Acontecimentos no meio cristão tomaram como base as revelações de Daniel. Mas assim como qualquer estudo que fazemos, é preciso que entendamos os aspectos históricos em que estas mensagens foram escritas. O livro de Daniel ele foi escrito entre o ano 605 a.C. e o ano 635 a.C. Então, esse foi o período no qual o livro foi escrito e os eventos que estão narrados no livro também foram escritos. O mundo histórico, né, o contexto histórico do livro é um contexto de grande mudança geopolítica, né? Havia naquele tempo grandes nações lutando por supremacia, por domínio, né? Inclusive domínio é uma palavra-chave no livro de Daniel. Quem no final terá o domínio, né? E isso até certo ponto está conectado com esse contexto político e geopolítico, né, do livro. Nesse período, a Síria, que era
tinha sido durante vários anos, né, a grande potência mundial, ela acaba sofrendo uma decadência, né, e há um vácuo de poder, né, e nesse vácuo de poder, o Egito e a Babilônia são os outros dois grandes poderes mundiais que estão lutando para obter, então, a supremacia sobre o Antigo Oriente Próximo, que é basicamente onde a história da Bíblia acontece, né? E então, nesse período, havia então muitas guerras acontecendo e muita incerteza com relação ao futuro. E nesse período de crise, Deus levanta vários profetas, né? Um pouquinho antes desse final, né? Desse final da história de Jerusalém, pelo menos até no período do exílio babilônico, você tem Isaías, você tem Jeremias, né? Quando Daniel, na verdade, ele é levado para a Babilônia como cativo, Jeremias está profetizando em Jerusalém. Então Deus suscita, né, vários profetas para tentar guiar o povo nesse período de grande incerteza com relação ao futuro. Qualquer momento em que você for estudar a Bíblia, é necessário que se tenha em mente que esse livro não deve ser lido de qualquer maneira. Nela está impressa a própria palavra de Deus. Por isso deve ser examinada com muita atenção. O primeiro passo para entender o livro de Daniel é oração e humildade. Esse é o primeiro passo, e eu acho que é o mais importante de todos, né? E quando nós estamos estudando particularmente a parte profética do livro, a gente tem que ter ainda mais cuidado e adicionar ainda mais o aspecto da humildade, porque quando nós estamos interpretando a profecia, nós precisamos reconhecer as nossas limitações, especialmente as partes da profecia que ainda não se cumpriram, né? A gente vê ao longo da história quantas especulações, porque as pessoas muitas vezes acabam estudando o livro de Daniel, as profecias apocalípticas, com o olho no jornal, né? Com o olho nos acontecimentos atuais. E não deveria ser assim. Nós deveríamos focar na Bíblia e obter a grande imagem, né? O panorama geral do livro de Daniel. O segundo passo é ficar atento ao contexto histórico, né? Então, quando eu falo em contexto histórico, ficar atento ao contexto histórico do profeta e ficar atento ao contexto histórico dos eventos, né, que o profeta está descrevendo no livro de Daniel. O terceiro ponto, aliás, é ficar atento ao contexto gramatical, né? Então é muito importante entender o que o profeta realmente disse. Então leia várias vezes o livro de Daniel, tenha de preferência várias traduções. Um quarto ponto é ficar atento ao contexto literário, né? O que eu quero dizer com contexto literário? É simples. Basicamente, o que vem antes, o que vem depois, a sequência dos eventos, né, como eles se desenrolam na narrativa. E o último passo, a última dica assim, prática que eu daria para entender o livro de Daniel é ficar atento ao contexto bíblico, né? Ou seja, o que no resto da Bíblia, né, o resto da Bíblia pode nos ajudar a interpretar o livro de Daniel. Esses seriam os passos que eu diria para o leitor. Recapitulando: oração e humildade, fique atento ao contexto histórico, fique atento ao contexto gramatical, fique atento ao contexto literário da passagem e fique atento ao contexto bíblico. Quando nós fizermos isso, certamente a mensagem de Daniel vai brilhar de uma maneira mais forte ainda, né? E a gente vai entender a mensagem de Deus para nós hoje, no tempo que nós estamos vivendo. Não existe nada demasiadamente complexo que o Espírito de Deus não possa nos ajudar a entender. O que nos foi revelado está à nossa disposição, e com espírito de humildade conseguiremos compreender o que Deus tem a nos dizer. Deus tem o controle da história. Você acredita nisso? Não só da sua história, mas da história humana como um todo, a história geopolítica. Deus controla tudo. Nas mãos de Deus, Ele tem o controle de cada aspecto. Nós não somos dirigidos pelo acaso. Você aí, que se conectou com o programa Está Escrito, tenha certeza que Deus cuida de você. E Deus cuida de uma maneira assim muito especial. Cada aspecto do avanço da história está nas mãos de Deus. Hoje, nós vamos ter a certeza, através da profecia de Daniel, que Deus, Ele respondeu perguntas que nós ainda não tínhamos feito.
Quando é que o mundo vai terminar? Como é que a história vai se desenvolver? O que Deus tem preparado para você? Qual vai ser o futuro da sua família? Será que Deus se importa mesmo conosco, seres humanos? A gente hoje vai fazer uma viagem fantástica. Vamos percorrer milênios da história. E isso será possível através da profecia de Daniel, especialmente o capítulo 2. Mas há aqui uma coisa fantástica que você e eu precisamos estar atentos. Toda a profecia que Deus faz, que Deus revela, a Bíblia diz que Ele revela para os seus servos, os profetas. Mas Daniel capítulo 2 parece apresentar um caso diferente, um caso atípico, porque a profecia foi dada para um rei pagão. Por que é que Deus alterou a sua forma de revelar o futuro, especialmente da humanidade, fazendo isso para um rei como o rei Nabucodonosor? Quais eram os planos de Deus? Hoje nós vamos estudar sobre a Era da Pedra. Corre lá, pega a sua Bíblia, vá com o seu caderninho para a gente poder anotar as coisas importantes. É sempre bom a gente confiar na memória, mas também confiar no papel, porque a gente pode revisitar depois as nossas anotações e sermos ainda muito abençoados por elas também. Então, olha, já já a gente vai voltar, daqui a pouco nós vamos para o intervalo, mas antes eu queria dar aqui uma palavra de gratidão para você que é anjo da esperança, que possibilita o ministério da pregação aqui do programa Está Escrito e de toda a Rede Novo Tempo, seja na TV, seja no rádio ou seja na internet. Nós estamos juntos e hoje Deus tem uma bênção muito grande para você que tem sustentado a pregação do Evangelho através das suas doações. Se você ainda não é um anjo, dá para colocar o link aqui embaixo? A gente vai pôr aqui um link para você entrar em contato, o nosso telefone, aliás, vai aparecer aqui embaixo, para você ligar e você também descobrir como é que pode fazer uma grande parceria com a Novo Tempo para levar essa mensagem a muitos lugares que de outra forma talvez não receberiam essa esperança na palavra de Deus. Está preparado aí? O coração está aquecido? Daqui a pouquinho a gente volta, nós vamos para um rápido intervalo e vamos voltar com a profecia de Daniel capítulo 2 para entender a Era da Pedra. Fica comigo, não saia daí não, daqui a pouco a gente está de volta no programa Está Escrito. Voltamos, agora em definitivo aqui no programa Está Escrito, já estou aqui com a minha Bíblia, essa aqui é minha companheira, minha guerreira, onde eu vou, onde eu preciso meditar na Palavra de Deus, ela me acompanha. Imagino que você está com a sua aí, não é? Que bom que deu tempo de você no intervalo aí, correr, buscar a sua Bíblia. Será que tem alguém aí acordado que pode se reunir com você? Já mandou uma mensagem para alguém? Se você está zapeando por aqui, caiu na TV Novo Tempo, e você está conectado no programa Está Escrito, eu queria te dizer, você não pode sair. Deus tem uma mensagem muito forte para você hoje. Creia que Deus fala de maneira inusitada. Às vezes a gente não espera, Deus se revela a nós. E hoje o nosso tema é sobre revelação. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia e, por gentileza, me acompanhasse aqui no Antigo Testamento, no livro do profeta Daniel. Nós vamos começar aqui no capítulo 2. Quero ler com você, a princípio, 3 versos. Abra aí comigo, capítulo 2, do verso 27 até o verso 29. Diz assim o texto. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, e agora preste atenção, o qual revela mistérios. Revela mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Preste atenção, verso 29. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. Deus se revela. Deus revela o futuro.
Deus revela a sua graça, Deus revela a sua glória. E se você está angustiado, porque você está se sentindo no escuro, sozinho, abandonado, achando que para você não há esperança, hoje Deus quer se revelar para você. Nós encontramos no texto bíblico alguém, um personagem inusitado, o rei Nabucodonosor, que tinha um anseio muito grande no seu coração. Se você percebeu, o verso 29 diz que ele tinha aqui um vazio existencial. O que é que vai ser depois disto? Veja que o seu coração apontava para aquilo que aconteceria depois, no futuro. Ele havia conquistado, era rei, o seu império estava crescendo, aparentemente ele tinha tudo, mas havia uma sensação dentro do seu coração de que lhe faltava algo importante, algo especial. E foi dentro desse contexto que nós agora temos condição de entender sobre o fim de todas as coisas. Qual é que vai ser o seu fim? Quando é que a humanidade vai passar pelo seu momento de maior provação? Para você saber isso, você precisa ficar comigo aqui para estudarmos juntos esse capítulo, o capítulo número 2 do livro do profeta Daniel. O relógio digital do metrônome, que é uma das instalações artísticas de Nova York mais conhecidas, exibiu durante alguns dias do mês de setembro de 2020 uma contagem regressiva para o fim do mundo. Ou, segundo o que os organizadores deste evento afirmavam, o colapso climático global. De acordo com o Instituto de Pesquisa de Berlim, a humanidade ela teria apenas alguns anos para alcançar uma degradação ecológica que, segundo eles afirmam, é irreversível, gerando assim sérios transtornos em todo o planeta. Será que nós estamos vivendo os últimos dias da humanidade? Bom, se isso for verdade, o que é que vai acontecer após tudo isso então? Como é que a gente pode saber? A Bíblia trabalha com um conceito bastante interessante. Se você for aqui no livro de Amós, capítulo 3, o verso 7, você vai encontrar uma forma como Deus trabalha. Aqui a gente entende que Deus ele não faz nada sem antes revelar o seu segredo para os seus servos, os profetas. Só que nós temos aqui uma situação inusitada. Deus revelou o futuro para um rei pagão. Veja, Deus mostrou como as coisas vão acontecer depois de tudo. E a pergunta que fica é, por que Deus revelou primeiro para ele e não para um profeta? Por que o fim de todas as coisas não foi dado, por exemplo, para o profeta Daniel? Veja, a primeira revelação linear do tempo foi dada a esse rei pagão. Nabucodonosor era um rei que, naquela época, dirigia o maior império, se é que a gente pode chamar, a maior nação daqueles dias, e ele recebeu essa revelação de Deus sobre o fim de todas as coisas. E a pergunta que fica na cabeça é, por que Deus trabalhou revelando para este homem ímpio e não para o profeta? Algumas razões, elas podem ser identificadas aqui, a princípio, nesse verso que nós lemos. Eu quero voltar com você no verso 29. Diz o texto bíblico o seguinte: estando tu, ó rei, no leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Observe que, dentro do coração do rei, havia um vazio, ele estava preocupado com o fim de todas as coisas. Você consegue imaginar o homem mais rico do mundo, Elon Musk, pensando o seguinte: e agora, o que eu vou fazer? Eu comprei o Twitter, eu tenho a Tesla, eu tenho muito dinheiro, mas e depois de tudo isso, o que é que vem? Você já percebeu que a vida, ela sempre trabalha com uma insatisfação muito grande? A ansiedade do ter e depois o vazio do possuir. A gente quer ter algo, quando a gente possui, aquilo parece que não preenche. A grande pergunta que estava dentro do coração de Nabucodonosor, talvez esteja dentro do seu coração. O que é que vai acontecer depois disto? Aqui nós estamos diante de questões existenciais. Perceba, se você está me acompanhando aqui, que depois das conquistas, depois do sucesso, depois do fracasso, depois da vida, depois da morte, depois do prazer, depois da tristeza,
o que é que existe no fim de todas as coisas? Veja que a revelação sempre foi dada para os profetas, mas nesse caso, a revelação foi dada para esse rei, porque Deus, ele queria deixar muito claro que se você tem aqui dentro do coração um anseio, se você está preocupado com o seu futuro, se você não sabe se o dinheiro vai ser suficiente para você dar conta de todos os compromissos financeiros, se você está preocupado com o seu casamento, se você está preocupado com todas as coisas que dizem respeito ao seu futuro, Deus, ele quer se revelar a você. Assim como ele se revelou para este rei pagão. E dentro desse contexto, nós vamos entender agora essa revelação que cobre todo o período da história, partindo dos dias deste rei, que a gente calcula por volta do ano 605, até a era conhecida aqui nesse capítulo como sendo a Era da Pedra. O que é que Deus queria mostrar? Por que Deus queria revelar esse mistério? O que significa que existirá no fim de todas as coisas? Quando a gente vai a essa maneira como Deus trabalhou, Deus revelou esse mistério a esse rei pagão, porque ele queria que aquele que era exaltado, no final, se humilhasse diante da revelação de Deus. E o profeta, que estava ali humilhado como cativo, fosse exaltado. E exatamente no final do capítulo 2, nós temos essa inversão de imagens. O rei mais poderoso é descrito ajoelhado, prostrado, e aquele servo profeta, o cativo, ele é exaltado. Veja, Deus pode fazer curvar todos os poderes que dominam este mundo. Então descanse, porque Deus está cuidando da sua história. Deus também queria mostrar misericórdia para o profeta. No capítulo 2, aqui o verso 18, eles clamam pela misericórdia de Deus para receberem este sonho e assim entregarem ao rei a revelação. E desta forma, a gente percebe que os exaltados são humilhados. E ainda no capítulo, os humilhados são exaltados por Deus. Dentro desse contexto, então nós entendemos como a história vai terminar. E para você saber isso, é necessário a gente entender a constituição do sonho. E se você estiver aí com a Bíblia, eu queria ler com você rapidamente a sequência deste sonho, para a gente ver algumas informações importantes. Diz assim, a partir do verso 31, Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor. Estava de pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Na sequência da leitura, diz assim o verso 32, a cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. E agora o verso 34, que é o verso mais importante do sonho do rei e também da explicação que acontece a partir aqui do verso 38. Diz assim o verso 34, quando estavas olhando, uma pedra que foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Verso 35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Eu tenho uma imagem aqui e eu queria que você me acompanhasse. Algumas lições importantes sobre esta visão. A primeira delas, observe aqui esta imagem. Você consegue entender? A primeira informação talvez seja mais fácil de captar olhando da cabeça para os pés. Observe que há aqui uma mudança progressiva dos metais. Com o decorrer do tempo, ou seja, com a sequência de reinos, e você está observando aqui, a cabeça de ouro representava o período do reino da Babilônia, aqui o peitoral de prata, o reino da Medo-Pérsia, aqui o ventre de bronze, o Império Grego, as pernas de ferro, o Império Romano, e finalmente a mistura de barro e ferro, nós temos aqui que representação histórica. Mas a primeira informação que nós temos aqui facilmente é uma depreciação. Olha aqui comigo de novo. Saindo do ouro, nós vamos para a prata.
Da prata para o bronze, do bronze para o ferro, e do ferro nós vamos para o barro. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Observe que na mensagem da revelação de Deus, aquele rei pagão que foi traduzida, que foi explicada por Daniel, nós entendemos que há, no transcurso do tempo, uma depreciação dos valores e dos poderes humanos. Aqui há uma mensagem clara de Deus de que nós estamos indo de mal a pior. Com o passar do tempo, a história nos diz que a humanidade não vai evoluindo, ela vai involuindo. Eu estou usando aqui uma palavra que não existe, só para que você entenda, Deus está revelando isso. Mas há uma segunda informação, preste atenção. A imagem da estátua, ela segue uma ordem, há uma sequência. Observe que nós estamos aqui da cabeça para os pés, não dos pés para a cabeça. A ordem dessa interpretação do sonho, ela é de cima para baixo. O que isso significa? Que a história, queridos, ela não é ascendente. Nós não estamos num processo de crescimento como seres humanos, como sociedade. Isso significa que o futuro que está diante de nós, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer, o futuro que está diante de nós, ele não é bom. Eu sei que você ouve por aí que a humanidade está evoluindo, que nós estamos como sociedade crescendo, que as nossas leis estão cada vez mais sofisticadas, mas a mensagem, a revelação de Deus é: dias piores virão. Mas há um outro ponto que eu quero destacar aqui com você. Esse é um terceiro ponto dessa visão. Observe que a história humana, ela está fundamentada onde? Qual é a base que sustenta a humanidade? É o barro. Perceba que dentro dessa estátua, nós entendemos que a glória do poder humano também expõe a sua fragilidade. O que sustenta o poder humano é instável como o barro. Agora veja, eu queria fazer uma rápida análise com você de quais são as presunções ou as pressuposições e presunções de cada império que aparece aqui representado nessa estátua como um metal. Eu queria começar falando do ouro. A Babilônia, que foi um grande império representado na cabeça de ouro, ela tinha a aspiração de se colocar como o primeiro, ou seja, como a mais importante. Essa é uma característica que pode ser também percebida no metal do ouro. E o que isso significa? Que a Babilônia, ela perseguia, ela buscava riqueza, ela buscava glória. E é exatamente assim que a Bíblia apresenta o reino de Deus. Quando você vai lá em Apocalipse 21, verso 18, você descobre na Bíblia que a cidade, o paraíso que Deus está preparando para aqueles que o amam, ela é feita toda de ouro. Por isso, Babilônia, ela tenta se colocar como sendo o paraíso de Deus. O profeta Jeremias, no capítulo 51, verso 7, disse que a Babilônia poderia ser entendida como uma taça de ouro. Mas há um segundo império aqui dentro dessa estátua, que é o Império Medo-Persa. E você percebe que há uma desvalorização, e essa mensagem é de propósito, porque o que Deus está querendo dizer é que a glória humana é transitória. Meu amigo, tudo é passageiro. Você que está me assistindo aí, você faliu, você quebrou. Você viu que não dá para confiar nas coisas? O poder humano, ele foi de mal a pior, ou seja, saiu do ouro e foi para a prata. Medo-Pérsia representa um reino inferior, um reino menos imponente, um reino mais pobre, um reino que era inferior, mas que poderia destruir aquele que era mais forte. Assim, dentro da revelação de Deus, no contexto do poder, nem sempre o mais forte prevalece. Porque o pecado, ele inverte o sentido e a estrutura do poder. Nem sempre aquele que tem melhor condição, melhores capacidades, vai estar à frente. É isso que a imagem de Daniel está querendo nos dizer. Os próprios medos e persas, eles reconheciam os babilônicos como se fosse uma civilização mais complexa, mais avançada, que existia até aqueles dias. Mas a gente avança um pouco mais, e a gente chega no bronze, e aqui a gente tem uma representação do Império Grego. E se você prestou atenção na leitura que a gente fez, esse império, ele tinha a mesma aspiração que o reino de Deus.
você começa a perceber que esses reinos têm muita coisa parecida com o reino de Deus. É como se fossem realidades paralelas. A pedra descrita aqui, no final da visão, ela enche toda a terra. Esse reino, ele também domina sobre toda a terra. Portanto, ao longo da história humana, a gente vai percebendo que o homem quer se colocar no lugar de Deus. E aí, finalmente, a gente chega no ferro. O império que substituiu o Império Grego foi o Império Romano. E era um império forte. A Bíblia diz que ele destruía tudo, ele esmiuçava tudo. E se você prestou atenção, essa palavra esmiuçar, ela aparece como descrevendo a ação desta pedra, que é um reino não humano, que não é um reino natural. Portanto, esse Império Romano, ele tinha a mesma prerrogativa de juízo que Deus tem. Por isso, a pedra esmiuça todas as coisas. Ela esmiuça o barro, o ferro, o bronze, a prata e o ouro. E este reino aqui, o ferro, ele quebra e esmiuça todas as coisas. No verso 40, a gente viu isso daí. Então aqui a gente chega num ponto muito importante. Olhando o transcurso do tempo, a mudança ou alternância do poder, a gente chega no barro. E tem uma informação aqui bastante interessante. Quando a gente vai do ferro para o barro, a gente percebe que é uma mudança muito abrupta. Era comum você observar o ouro, a prata, o bronze, o ferro, mas e o barro nisso? A imagem da estátua queria dizer que nos últimos instantes da humanidade, o barro representaria um poder que teria uma característica, teria uma essência diferente dos outros. Ele não seria um poder político somente, ele também seria um poder religioso. E aqui eu queria que você abrisse os seus olhos. Me entenda agora o que eu vou lhe dizer. Nos últimos instantes da história humana, mais importante do que o poder político, a imagem me faz entender que nós deveríamos prestar atenção no poder religioso. E o poder religioso, que representa o último instante aqui da estátua, ele é enfrentado, ele é desfeito, ele é destruído por uma pedra. E eu queria que você olhasse aqui para a pedra rapidamente para a gente ter algumas lições na imagem que nós vamos ter aqui dentro da televisão. Olha só que interessante o que a pedra representa. Primeiramente, a pedra tem uma origem divina. A pedra, ela veio de cima. E olha, essa pedra, ela faz um caminho contrário ao caminho do poder humano. Se você prestou atenção, o poder humano vai de cima para baixo, não é isso? A pedra, ela bate nos pés e ela cresce, ela enche. Sabe o que isso quer dizer? Que o poder de Deus, a era eterna que Deus veio estabelecer, ela segue um caminho contrário ao poder humano. Se o homem vai de mal a pior, Deus quer dar para você um futuro, de acordo com a sua palavra, que é um futuro de vitória. É por isso que a parte mais importante desta visão não é a transição dos metais, não é do ouro até o barro, mas é a pedra. E quando a gente vai dentro do livro da profecia, a gente percebe que a pedra, mais do que ter uma origem divina, essa pedra, ela cresce a ponto de ser uma montanha. Aqui nós estamos diante do início da eternidade. A pergunta do rei ímpio pagão era: o que há de ser depois de todas as coisas? A resposta: no fim de todas as coisas, não sobrará poder, não sobrará dinheiro, não vai ter prazer, não vai ter nada que o homem possa se vangloriar. A única coisa que vai sobrar é a pedra, é um reino. E mais do que qualquer coisa, a pedra não aponta para algo, a pedra aponta para alguém. O que o rei pagão não tinha era o Deus verdadeiro. Ele não tinha essa paz que só Deus pode dar. É por isso que dentro da visão aqui do profeta Daniel, o rei, ele termina reconhecendo isso, se prostrando, dizendo: o teu Deus é o verdadeiro Deus. Porque mais importante do que o poder que ele tinha nas mãos, era a fé que ele abraçava a partir daquele instante. Portanto, naquele momento, o profeta Daniel disse para ele que depois de todas as coisas, o que mais importa é estarmos preparados para a era da pedra que está chegando.
Você está pronto para esse momento? A Bíblia diz, lá em Isaías 64, verso 8, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos barro. Tu és o nosso oleiro e nós, obra das Tuas mãos. Perceba que depois do fracasso humano, o homem consegue ir do ouro até o barro, ou seja, nós estamos aqui vendo o homem se aproximando do seu começo. O fim do homem, na verdade, relembra o seu começo. O homem veio do barro, foi criado pelas mãos poderosas de Deus. Quando o caos instalado pelo pecado passar a ideia de que não haverá mais solução, Deus vai se manifestar, Deus vai se revelar e vai ser em poder e grande glória para apresentar que uma nova era, a eternidade, está começando. Você não foi feito para esse mundo, você foi feito para a eternidade. Se você está sentindo um vazio no seu coração, entenda que o dinheiro não vai conseguir preencher esse vazio. Os seus amigos também não conseguirão preencher esse vazio. Como aquele rei pagão, se a sua mente está pensando o que é que vai ser depois de tudo, se eu não tenho conseguido ter sucesso conduzindo a minha própria vida, eu queria que você lembrasse que essa nova era, esta era eterna, essa era da pedra, ela vai encher toda a terra, ela vai dominar todas as coisas, porque Deus está prestes a cumprir o seu plano. No plano de Deus, nós precisamos voltar para casa. Se você está conectado comigo aqui, você precisa voltar para casa. Você não pode temer o futuro, você não precisa, porque o seu Deus, Ele é bondoso, Ele cuida de você. E hoje, Ele quer fazer um milagre na sua vida. Você acha que foi à toa que você parou aqui, na Novo Tempo? Não está escrito? Deus quer te libertar, tirar esse anseio do seu coração, como Ele trabalhou na vida daquele rei pagão, Ele quer trabalhar na sua vida hoje. Alguns anos atrás, uma história interessante aconteceu na Holanda. Uma família de 6 pessoas viviam já há 9 anos no porão da casa. O detalhe curioso é que durante esses 9 anos eles estavam esperando o fim do mundo. O pai obrigava os filhos a ficarem ali. Alguns eram muito crianças quando entraram no porão. Eles não podiam sair de casa e se relacionar com nenhuma outra pessoa que não aqueles que estavam ali presos. Um dia, um dos filhos conseguiu fugir. E ele foi até a vila mais próxima. E ele pediu socorro às autoridades daquela pequena cidade. E quando eles foram até aquela fazenda afastada e abriram, estouraram o cativeiro, aquelas pessoas que ali estavam presas por 9 anos conseguiram entender que ainda existiam pessoas que poderiam trazer para eles uma nova realidade de vida. Meu amigo, você precisa entender hoje que Deus, Ele pode mudar a sua história. Deus pode te libertar da ansiedade que você está vivendo. Se você está com o seu coração cheio, pesado, se você não tem fé, se você não acredita mais na vida, se você não acredita em nada, lembre-se de Daniel capítulo 2. Quem tem o controle final da história é Deus. Deus, Ele está trabalhando para que nós tenhamos aquilo que sempre sonhamos. O plano de Deus não pode ser frustrado e Ele não vai ser frustrado. Se você está procurando uma saída diferente, hoje Deus te chama a olhar para aquele que vem e faz encher o seu coração de alegria, de sentido e de esperança. Deus não vai te levar num caminho decrescente, descendente. Deus vai te levar num caminho ascendente. E esse caminho ascendente, um dia vai se cumprir quando Jesus vier com os seus milhares e milhões de anjos para buscar você. Você crê que esse dia está chegando? Você recebe essa bênção na sua vida hoje? Você quer se preparar melhor para esse encontro com Jesus?
eu queria te convidar a ouvir uma música agora. Ela vai preparar o seu coração e depois dessa música eu tenho um último recado de Deus para você. Ouça essa música que a Joyce vai cantar e deixe Deus falar no seu coração. Mesma voz que originou o mundo, na palavra ela ressoa em mim. O mesmo Deus distante, transcendente, é o Verbo encarnado, Emmanuel. Ele tira som da mesmo Pai que em silêncio sofre, me espera na estrada vi. O mesmo Cristo que não me condena, é o Salvador que diz: não peques mais. Ele tira som da minha vida, finas cordas, cria uma nova melodia. Meu Criador, meu Redentor, da minha dor compõe uma nova sinfonia, sinfonia.
Você acha que vai demorar muito tempo ainda para Jesus voltar? Você tem alguma dúvida de que a gente está vivendo realmente nos últimos instantes da história da humanidade? Daniel 2 nos coloca vivendo ali bem na parte final da estátua, nos pés, nos dedos. O contexto histórico, ele está clamando, dizendo que Jesus vai voltar e por isso nós precisamos nos preparar para vivermos nessa nova era, a era da eternidade, que começa agora. Você não terá eternidade se não hoje entregar a sua vida a Jesus. E é por isso que eu quero falar aqui com você, viu, Raquel? Você, querida, de Sorocaba, colocou assim, olha, eu preciso voltar para Jesus. Pois hoje Jesus colocou você aqui no Está Escrito, para você tomar a sua decisão. Você recebe aí? Você coloca a sua vida nas mãos de Jesus. Você quer se prostrar diante de Deus e dizer assim, Senhor, hoje eu quero voltar para que o Senhor tome conta da minha vida. Nós vamos orar por você, viu, Raquel? A sua decisão hoje vai mudar o seu futuro, vai mudar a sua família, vai mudar a sua história. Mas não só ela, muitos outros que estão colocando aqui, eu tenho certeza que Deus tem algo para você. Se você acha que essa mensagem pode abençoar alguém, compartilhe aqui o link dessa live do Facebook. Vá até o NT Play, entre lá no NT Play e compartilhe também. Ou fala para alguém assistir a reprise do programa Está Escrito, na sexta-feira pela manhã, no domingo também pela manhã, para que seja abençoado e também tome a sua decisão ao lado de Cristo. Olha, eu tenho plena convicção de que Jesus está voltando. Nós não estamos aqui brincando na Novo Tempo. A gente não está interessado em nada que não seja a sua salvação. É por isso que nesse instante você precisa se preparar. Nós, como seres humanos, precisamos nos curvar diante do poder que vem de Deus, vem do alto. Porque as coisas, de acordo com Daniel 2 aqui, estão indo para baixo, para a destruição. Mas eu quero estar salvo. Eu quero ir para o céu. Eu quero ter as pessoas que eu amo do meu lado lá no céu. Você também quer? Será que você que está me assistindo aí, talvez está pensando em alguém da sua família que está longe dos caminhos de Deus? Alguém que talvez já não crê mais em nada, mas que nesse instante você quer consagrar ao Senhor também? Pois então nós vamos fazer uma oração aqui especial, uma oração forte. Deus vai trabalhar, Deus vai honrar a nossa fé e eu quero nesse instante consagrar a sua vida nas mãos de Deus. Deus tem poder para tirar esse vazio de dentro do coração e nos fazer acreditar que a vontade dEle é melhor e ela é para sempre. Vamos orar juntos? Feche seus olhos, se você puder. Querido Pai, nós te buscamos agora, tendo a convicção de que precisamos estar prontos para viver esta realidade que o Senhor vai trazer. O reino da pedra é o reino de Cristo, a pedra rejeitada, mas que agora vai ser glorificada pelo poder que vem do céu. E nós nos consagramos a Ti, as pessoas que amamos também entregamos em Tuas mãos, fazendo isso em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que gostoso estar aqui com você, passarmos juntos meditando na Palavra de Deus. Nós temos um próximo encontro aqui no programa Está Escrito, semana que vem, quinta-feira às 10 horas, estaremos ao vivo. Eu espero você para que juntos sempre entendamos mais que está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço, que Deus abençoe você, abençoe sua vida, sua família. Descanse nos braços de Deus. Até o nosso próximo encontro.